Tinho, Nuno, Tchê, vamos, Hugo. Ninguém escapa dos gritos de Fernando Diniz, nem dos empurrões. Carinho mesmo, só nesse papo com o Rayan. O Diniz estava daquele jeito no Mané Garrincha. E o domínio errado do Paulo Henrique não ajudou muito, né? Demora a soltar a bola para você ver. Enquanto o Diniz orientava, o caçapa assistia mais tranquilo. Até que surgiram gritos com um novo sotaque. O italiano Davide Ancelotti em seus primeiros movimentos no Botafogo. Ainda não estava inscrito como técnico, mas já deu seus assovios. Mostrou entrosamento com o auxiliar Cláudio Caçapa, nos gestos e na comemoração. Botafogo 2-0 no Vasco. O sábado deixou boas lembranças para uns e aquela dor de cabeça para outros. E o Vasco anunciou a contratação do volante Thiago Mendes, contrato até dezembro de 2027. O Ricardo Lai traz mais informações pra gente. Oi, Lai, boa tarde pra você, querido. Oi, Débora, boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, o Thiago Mendes, 33 anos de idade, estava no Al Rayyan do Catar nessas duas últimas temporadas. Ainda não há uma previsão da estreia dele no Vasco, mas é um jogador com experiência, com passagem pela Europa. Se destacou aqui no Brasil, no São Paulo, antes de ir para o Lyon, aliás, para o Lille e depois passagem pelo Lyon. E o Vasco está em Quito, no Equador, onde amanhã enfrenta o Independiente Del Valle pela Sul-Americana. É o primeiro jogo desse mata-mata do torneio contra os equatorianos e o desfalque é o Felipe Coutinho. O Coutinho tem um problema na panturrilha esquerda. O provável substituto dele amanhã é o argentino Garré, já que o Alex Teixeira entrou no lugar do Coutinho no clássico contra o Botafogo e não foi bem. O Vasco foi amplamente dominado pelo Botafogo, perdeu por 2-0 e o técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva, reconheceu que o time jogou abaixo do que ele esperava. Débora, é com você. Venda de mando de campo. Quando assumiu o Vasco da Gama, o presidente Pedrinho criticou veementemente a venda que a 777 fez por conta de 2 jogos. O discurso era: o Vasco não pode abrir mão de jogar em São Januário. A vantagem esportiva não pode ser rasgada por uma venda de mando de campo. Pois bem, um dos jogos vendidos pela 777 teve que ser cumprido na gestão do Pedrinho. Contrato firmado, contrato assinado, não tem o que fazer. Só que aí, a gestão já está há 1 ano no comando da SAF e faz a mesma coisa da 777. Vende. Não importa se a 777 vendeu por 1 milhão, 1,5 milhão e a atual gestão vendeu por 2 ou 2,5 milhões. Não importa o lucro. A gente está analisando a parte desportiva. O Vasco abrir mão de jogar em São Januário. Você pode contra-argumentar comigo assim: mas Azevedo, o Vasco é um clube nacional e ele precisa fazer ações com sócios-torcedores fora do Rio de Janeiro. 58% da torcida do Vasco está fora do Rio de Janeiro. Concordo plenamente com você. Mas na situação em que o Vasco se encontra, e não é hoje, não foi ontem e não será amanhã, é pelos próximos meses, em 2025, o Vasco não pode se dar ao luxo de fazer ações comerciais ou ações institucionais com os off-Rio. Desculpa, torcedor, você vai entender por quê. A pressão feita em São Januário é muito diferente. Pergunte a qualquer jogador ou busque depoimento de jogadores quando são adversários do Vasco, o que eles dizem de São Januário. São Januário é tido como território hostil. Jogar no Mané Garrincha, jogar em Manaus, jogar no Espírito Santo é ótimo como praça, mas não como pressão. É diferente, é outra atmosfera. O torcedor que vai lá, ele vai feliz da vida porque ele quer ver o Vasco, é oportunidade. São Januário é pressão, é a busca pelos 3 pontos. É diferente, a atmosfera é diferente. O Vasco está abrindo mão, na gestão do Pedrinho, assim como fez na gestão da 777, de jogar no seu caldeirão para jogar fora. E os 4 jogos vendidos, 4 pancadas. Cara, a pressão forte da torcida, nossa, a gente entende, absolutamente entende tudo isso. Mas acho que o treinador ele precisa exatamente por isso se blindar. É chegar na coletiva e dizer: a semana não foi boa, mas a gente também está esperando da diretoria algum tipo de posicionamento. A gente sabe que a dificuldade é grande financeira, mas a gente espera a contratação. Inverter um pouco essa mão, para sempre não parecer que quem dirige está isento de culpa. E não está. Eu já falei isso algumas vezes, reiteradas vezes. Respeito muito as pessoas que hoje estão no comando do Vasco como ex-atletas que foram. Mas o trabalho profissional delas, no aspecto profissional dentro do departamento de futebol, é muito, mas muito aquém daquilo que eu poderia imaginar. Eu diria que é uma decepção.
a gente vê jogadores tão vitoriosos, tão craques, tão espetaculares como Pedrinho e Felipe, trabalharem o futebol do Vasco da forma como estão trabalhando, por mais ausência de dinheiro que exista, é uma questão de gestão. São escolhas erradas. Como, por exemplo, a escolha dessa semana que passou. Qual é o jogo mais importante? No caso do Vasco são todos, mas acho que o Vasco precisa ser humilde e abraçar uma competição, porque jogar as três é um suicídio. Para um clube sem dinheiro, para um clube que não consegue ter um elenco robusto, um elenco com bons jogadores, mas mesmo assim, joga as três competições porque está nelas. Claro, não vamos desistir, mas eu acho que é possível dar prioridade para o caminho mais curto, talvez, para a Libertadores da América, que é a Sul-Americana, a competição mais fraca das três. Quando a gente enfrenta adversários, no caso o Vasco vai enfrentar agora de repescagem da Libertadores, adversário chato, tradicional, já campeão de Copa Sul-Americana, disputando títulos, que é o Independente Del Valle, mas na sequência não há ninguém absurdamente bom para que o Vasco tema tanto. O maior temor do Vasco, é o que a gente faz em campo. Ou melhor, é o que a gente não faz em campo. Então, diante dessas situações, dessas circunstâncias, a gente precisa talvez priorizar. E você tendo um Ryan lesionado, ou sentindo o tornozelo, um Felipe Coutinho numa situação de incômodo na coxa ou na panturrilha, para que utilizá-los contra o Botafogo? Porque precisa vencer? Porque precisa mostrar retorno? Não. Mas aí é questão de se comunicar, é de dizer, dar real. Olha, temos dois jogadores que estão com pequenas lesões, que para terça-feira serão importantes, e a gente vai mudar um pouco esse modo contra o Botafogo. Só que eu também entendo por um lado, e aí eu vejo pelo lado do Diniz. Porque o Fernando Diniz vai dizer o quê? Ele tem opções para substituir, ele tem o Alex Teixeira, que ele de forma heróica tenta proteger, dizendo que fez uma semana ótima, como foram divulgados em alguns noticiários, de que Jean Davi e Lloyd Augusto vinham treinando muito bem. Ok, a gente vai acreditar. A gente vai achar que isso é a ponta firme, e a gente realmente vai ter que acreditar. Ok, a gente não está vendo o treino, mas o Alex Teixeira está desde 2022 no Vasco. E eu faço um exercício com você, me diga 5 jogos em que o Alex Teixeira tenha sido destaque absoluto e pode incluir o jogo contra o Operário em Ponta Grossa. Infelizmente não. Talvez Alex Teixeira tenha tido ali, em 2023, um bom campeonato carioca, sim, contra o Botafogo, foi responsável pela expulsão do Adrielson, lembro bem, fez um gol também naquela partida, fez bons jogos, mas nada que tenha continuidade. O Vasco teve dificuldades com ele em campo, não teve dele um retorno absoluto quando foi necessário, e o maior respeito pela carreira e pela história do Alex Teixeira, apesar de ter sido curta no Vasco. Acho muito importante que a gente também faça essa ressalva. Ele não é culpado. Culpado é quem o contrata. É quem, de alguma forma, ainda vê nele capacidade para entregar. Porque não tem. Absolutamente não tem. Pode ser um jogador que no treino se doe muito, porque ele é muito profissional, mas o futebol exige hoje coisas muito diferentes do que apenas uma doação plena num treinamento. Então, diante disso, eu não consigo colocar no Fernando Diniz uma culpa absurda pelo jogo de sábado, mas coloco nele, para amanhã, uma responsabilidade grande de montar um time com inteligência. Afinal, todo mundo sabe o que a gente vai enfrentar amanhã. E aí, amigo vascaíno? Concorda que não podemos vender o mando de campo? E sobre Diniz cobrar reforços? Deixe sua opinião nos comentários.